Essa é uma geração da equalização, onde qualquer pobre pode ficar rico de verdade. E pode ser da pior categoria, pode ser ruim. Não precisa de sexta série, nem de sétima, até quinta já vai. Tô te falando. Só que é o seguinte, como é que faz? Não é quem fez a escola, é quem rompeu a escassez. Por que nós somos escassos? A escassez ela começa quando você não entende plenamente quem é Ele, no caso Deus, e quando você não entende quem você é, e quando você não entende o plano que você está inserido. Vamos prestar atenção nessas três coisas que são exponenciais elas. Entender quem Ele é em plenitude, entender quem você é em plenitude, e entender aonde você está inserido em plenitude. Vamos lá. Algumas perguntas que mexem com a escassez das pessoas. Você desde pequeno aprendeu que se não fizer, se por exemplo gastar água, a água vai sumir, sim ou não? Isso é uma completa besteira. O máximo que você vai fazer é sujar a água, e aí a água vai descer nos lençóis. Essa água sozinha limpa. Eu sei que o que fazem aqui numa cidade como São Paulo, no Tietê, inclusive se eu for prefeito de São Paulo, eu vou limpar o Tietê, eu prometo. Prometo mesmo, eu vou limpar. Já vou pegar aqui, já estão terminando de limpar e fico só com o finalzinho. Dá para limpar. Se fosse japonês, 3 meses estava limpo. Aqui vai levar uns 18 anos, mas já está andando bem. O que é o grande lance? A água não está saindo do planeta. Deus criou camadas de proteção de tudo que Ele criou aqui. E não tá vindo aliens aqui pegando água. Não está vindo aqui pegando gente. A escassez ela é tão forte que o desenho que ela está na sua cabeça é como se as coisas fossem acabar de fato. E não está acabando. E quando você entende isso, você começa a ter plenitude do plano que você está inserido. O que está na verdade é um monte de gente trocando regra de jogo para te mostrar que você não pode ficar gastando os recursos, que os recursos é deles e não o seu. Porque eu digo que você entendendo faz o mínimo sentido você preocupar com nada disso. Você não precisa ser um imbecil criando esgoto. Mas você tem que entender que a terra por si só, ela se regenera. Eu te garanto, olhando para você, você veio do pó e vai virar adubo de novo. Você pode ser a pior tentação que tem aqui, mas vai voltar para o pó. A própria terra tem esse ciclo. Então não faz sentido você ser escasso sabendo que o recurso que está aqui é ilimitado. Aí alguém fala, não é, é. Vou te explicar por quê. Porque enquanto existir semeadura e colheita, tudo que Deus criou na terra é ilimitado. Se não fosse, se Ele tivesse chegado com a caixa de verdura e a gente comia uma verdura e ficasse sem aquilo, não fica. O que você come vira esterco. Você vem do pó, você vira esterco. A água aqui começa a escorrer de cá. Se não vem da parte de baixo, a nuvem empurra essa água e joga em outro lugar. Toda vez que eu vou, uma pessoa fala, quando sobe 41 mil pés, passa dentro da chuva, turbulência, passa 41 mil pés, a gente fica olhando para a tempestade assim, ó. Aí a pessoa fala, mas como que isso é possível? Eu falo, não, isso desde o dia que Deus criou o céu, a terra e o mar é desse jeito. Sempre a tempestade, ela está até uma altura, acima dela o sol está raiando, normal. Todo dia é desse jeito. Não, mas não é possível, todo dia. Você pode estar 100 dias debaixo de chuva e de tempestade, que todo dia o sol está normal lá em cima. A sua capacidade de não entender plenamente uma coisa é absurda. Você pensa que aquele dia não tem sol, às vezes você fica triste porque o sol não saiu. O sol está lá. Só que você não consegue enxergar porque está muito baixo, ou por não ter compreendido que ele está lá. Ele continua lá. Vocês já viram quando você já foi uma vez para a praia e não passou protetor e tinha uma grande sombra e mesmo assim você queimou? O sol estava lá. Mas foi na sombra. Pois é, na sombra também queima. Falta de plenitude de entendimento de certas coisas vai fazer você queimar na sombra. Aí qual que é o grande lance para destruir esse negócio de escassez? Eu não prometo e nunca vou conseguir prometer isso, destruir isso por completo aqui na vida. Mas vou te prometer uma coisa. Dá para deixar essas bobeiras de criança ir crescendo, amadurecendo e vindo comigo aonde eu estou indo, porque eu não sei onde nós vamos chegar com isso. Porque a escassez tem níveis. Fala assim comigo, escassez tem níveis. Eu criei uma outra figura, que é um prédio de 30 andares. Você que é 100% escasso, não sabe que o prédio é seu, e nem tem posse, nem acesso, você fica do lado de fora. Você nem entrou no prédio, então aqui tem um muro aqui do lado de fora, nem entrar você entrou.
Então, quando você não tem plenitude, não tem entendimento da plenitude sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o plano que você está inserido, você nem sabe que o prédio é seu e nunca foi lá. Vamos para a primeira onda de rompimento. Você sai desse circuito aqui, ó. Primeira bola que você tá, com todo respeito, é a bola do seu pai. Você veio da primeira bola. Você sai de lá sem saber como que saiu. Segunda bola que você tá é o útero, a barriga, a bola da sua mãe. Amigo, você não está entendendo, é um circuito fechado atrás do outro. Então você vem fisicamente da bola do father, depois da bola da mother, depois você entra dentro de um berço, é outra bola. E depois você vai para um sistema de ensino, que nem é sistema de ensino, é de criação, igual de bicho. Vai ficando aí junto com os outros. Criação de filho é uma bola. Você fica nela, só o seu pai e sua mãe, eles ficam em paz só de você não morrer, não sei se você sabe. Eles não querem saber se você é bom ou não. Agora tem um detalhe. Se o filho da vizinha prosperar mais rápido que você, já está com raiva de você é pequenininho. Alguém aqui já viu o pai colocar pano de prato em menino, para o menino andar? Assim, ó. Antes da hora? Não faça isso. A criança que demora um pouco mais para andar, ela está usando as mãos, e criança que usa mais as mãos tem mais habilidade motora. E é da parada dessa criança. Ela não pode ser comparada com a filha da Judite que mora do lado. Então é rompimento de bolha uma atrás da outra. A primeira é seu pai, você já entendeu. A segunda é a bola da sua mãe, a barriga. Terceira é aonde você foi criado. E as bobeiras que aquelas pessoas fazem, instalou pelo menos 80% da escassez, 70% até hoje. Pablo, eu tenho escassez genética? É claro que tem. A Bíblia fala sobre maldição hereditária. Você tem. Você tem 50% do que você carrega é genético, 40% é fenótipo e 10% é circunstância. Depende do que você faz. Então, 50% que vem genético, dá para mudar? Acredite, dá para mudar. Mas você carrega isso. Você tem uma predisposição a isso. Aí você convive. Tem pessoas, por exemplo, que têm problema de algum tipo de doença, né, que tem na família, sempre teve. Mas na verdade ela vem com a predisposição e no fenótipo, de tanto ter o mesmo comportamento, ela acaba reforçando aquele padrão e explode aquilo e potencializa. E os 10% vem da circunstância. Como é que faz para romper isso aqui? É muito difícil depois da camada 3 ali para frente, ó. Por quê? Porque você meio que tem que repudiar as coisas que você aprendeu desde pequeno. Esse trem de falar, tá caro, isso é nível de escassez absurda. Alguém pode estar me assistindo e falar, não é porque eu não tenho dinheiro. Esse aí já é outro problema que você carrega. Você não tem dinheiro é por incompetência sobre riqueza, finanças, sabedoria, prosperidade. Você sabe o que é incompetente? Não é ser burro, não é ser diminuído. Incompetente é que alguém não ativou essa competência e você não tem nada de mais nisso. Ser incompetente é uma coisa. Eu lembro eu e o Marcos chegando aqui em Alphaville. Entramos no condomínio fechado, onde ele tem casa hoje. Ele tem uma casa de 20 milhões lá, ele. Eu tenho uma outra casa minha lá. E no condomínio do lado eu tenho uma mansão gigante, uma das maiores que tem aqui. Só que quando a gente chegou 4 anos atrás, a gente olhou um castelo e ficou, meu Deus, isso aqui é Hollywood. E um outro dia eu estava sentado, amigo desse cara, esse cara estava me vendendo esse trem a um preço que eu fiquei olhando o castelo. Eu fiquei muito chocado. A velocidade que a minha cabeça mudou, por quê? Porque foi rompendo esses anéis, rompendo essas camadas. Me impressionei quando cheguei e hoje, se ele falar para mim, hoje, na TED, você me ligar, paga aqui, ó, a metade do preço que eu te dou o castelo. Eu não quero, porque eu acho que aquilo ali não vende. Entendendo de mercado, não me impressionando mais, ter rompido, eu olho para isso, isso é uma besteira, isso é um mausoléu. Eu nem chamo de castelo, mas na minha cabeça é um mausoléu. Essas camadas, quando você romper, você também vai ter que romper com as pessoas que estão lá dentro. Aí que está o problema, você não vai romper. A senhora escassez, ela é uma bruxa, dominou isso aqui. Como ela sabe que você nem sabe que isso aqui é seu, ela resolveu dominar para você. E aí você quer entrar na portaria, ela já fala, vem fazer o que aqui? Que não tem emprego não. Não, você nem sabe, ela sabe, mas o prédio é seu. Primeiro passo, consigo acesso. Eu falo, mano, que lindo isso aqui. O que ela faz? Tem todos os andares. A senhora escassez não pode no jogo, senão ela perde.
Ela não pode deixar você chegar na cobertura. O que eu estou fazendo na vida? Subindo lá para a cobertura, cheguei ainda não. Ela te convence do lado de fora para você nem entrar. Se você entrar, ela começa a convencer você para você não tomar posse do primeiro apartamento. E é engraçado que o primeiro apartamento é o mais barato e o mais caro está aqui em cima. É assim na construção também. E aí você entra no primeiro, ela fica em volta de você até você ficar afobado e sair. O que você tem que fazer é romper de andar em andar e ela não vai sair até chegar no último. Eu tenho que te contar o que você tem que fazer com ela quando você chegar no último. Jogar ela daqui. Pablo, você que está nos ensinando, você já resetou esse jogo? Não. Escassez não tem cura instantânea. Escassez tem tratamento, rompimento de camada. Quando você perceber que todas as coisas, a atmosfera, a pele, a energia, tudo é feito por camadas, logicamente você vai ver que nada do que foi criado foi feito sem essa projeção, sem essa arquitetura. E olhando para aquilo ali, eu posso falar para vocês, eu ainda tenho escassez. É difícil para mim admitir isso, porque eu queria ser o bonzão e falar que eu não tenho. Alguém pergunta, como você tem escassez? Pergunta. No fundo eu mereço um avião de 500 milhões, mas eu não tenho coragem de comprar. Acabei de mandar um áudio agora, vindo para cá. Falei para o meu piloto assim, cara, continua olhando os aviões mais caros. Ele falou, não vale, não faz isso. Só que eu falei, continua olhando. Eu também tenho. Está num nível bem alto. Não chega a me atrapalhar, mas me priva de entrar em outra frequência. Vamos baixar um pouquinho antes de eu comprar o avião. Eu não tinha coragem, tendo dinheiro líquido, limpo, para pagar à vista. Inclusive comprei à vista o avião. Mas a escassez era tão grande que eu arrumava justificativas. Não tem necessidade. Isso é uma besteira. E eu crio uma lista de coisas para reforçar essa camada em volta de mim. Só que o que eu fiz para vencer isso? Você ainda quer saber como é que foi para arrumar o dinheiro para fazer o negócio, certo? O dinheiro não define seu nível de escassez. O dinheiro define o seu nível de competência com riqueza, com prosperidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quanto mais escasso, mais medroso em fazer coisas que vai elevar essa competência. O dinheiro na mão e eu falava, eu não dou conta de comprar esse trem. Eu não vou comprar. Aí o que eu fiz? Precisei juntar energia para romper. Esse anel que está em volta, para romper ele não é assim. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Essas falas é besteira, tá? Eu chamo isso de ensaio da tolice. E se ficar falando isso todo dia vai mudar nada. Não estou contra quem ensina essa besteira. Isso é besteira. O rompimento é energético e tem que agir imediatamente, adquirindo na esteira mais energia, senão você não rompe. Então eu vou explicar. Eu respirei bem fundo e falei, não dou conta de fazer essa besteira. Primeiro, de verdade, eu tinha 8 meses que eu não entrava num avião. Eu estava comprando um trem que eu não precisava. Segunda coisa, eu falei, esse brand vai sair caro demais. Terceira, ai meu Deus, despesa fixa. Ai meu Deus, não sei o quê. Quanto que faz na hora que estragar os motores lá, quando acabar as horas? Aquelas perguntas mais tolas de todas, doido, morrendo de medo. Ah, para fazer o overhaul desse avião é uns 3 milhões e 500. Aí eu falei, eu não vou mexer com essa desgraça nunca. E ali eu desejei não ter aquele avião mais. Só que aí um dia a Carol acorda, no dia 2 de setembro, e fala, a gente não é rico. Aí, por que não? Porque eu queria um avião agora. E lá vem minha mãe agora, é aniversário dela hoje. Tá bom. Levantei puto, não tinha nada a ver uma pessoa acordar a outra com a conversa fiada dessa. E a escassez fazendo, sabe a camada? Tipo, você não vai sair. Você pode ficar putinho, mas você não vai. O que eu fiz? Contei uma história para o meu cérebro para ver se ele deixava eu sair de boa. Chamei meu amigo Janguê Diniz, me presta seu Phenom 300. Chamei Kaiser, chamei o Zanon, chamei todos os amigos que têm avião. Todo mundo. Não vou contar quem, mas só um emprestou. E o que emprestou falou assim, paga o preço do táxi aéreo e dá um desconto. Aí como o avião dele é o mais caro de todos, ficavam 100 mil reais para enviar a sogra. Aí eu anotei. Tá bom. Nesse dia, eu virei para mim mesmo e falei assim, eu não dou conta de comprar esse avião.
Eu não sou macho para isso. O que eu vou fazer? Eu vou me dar um presente. Eu vou comprar uma McLaren. Aí já chamei todo mundo nos grupos e pá, quanto que é a McLaren? 3 milhões. Falei, aí eu tive coragem de comprar, porque eu também não tinha. Talvez você fica vendo, o cara é um playboy. Não, o cara está só desbloqueando. Gente. Tenha paciência com as pessoas. E não tem nada a ver com a fome do mundo. Depois eu te dou uma aula que a riqueza que eu tenho não vai mudar nada da sua conversa. Eu sei que tem que dar comida para os outros lá na porta da sua casa. E aí eu falei, eu vou comprar McLaren. Olha o que aconteceu. Eu fui somando 100 mil, mais 3 milhões de McLaren. Aí eu falei, eu ainda não tenho energia para fazer isso. Dinheiro eu tenho. Mas energia eu não tinha, eu não dava conta. Saí umas 11 horas aqui da empresa, fui na casa do Marcos Paulo. Marcos Paulo, preciso de 2 milhões seu para você entrar de sócio no avião. Marcos Paulo, eu não preciso, eu não vou. Isso é besteira. Tá. Aí eu usei o mesmo argumento e falei, você lembra quando você andava de Jack Motors, você chegou aqui? O Marcos hoje anda em carro de 1,5 milhão de reais, anda num Corvette, que é carro dele. O Marcos, ele queria morar num apartamento de 60 metros quadrados a vida inteira. Eu falei para ele, você quer continuar sendo meu sócio? Quero. Então você destrava e vai ficar rico. Né, mas eu já tenho meu dinheiro. Não, eu falei ficar rico. Você ter dinheiro, você é só mesquinho. A única coisa que você sabe é isso. Engraçado é que ele foi para uma casa, porque eu vou falar assim, humildemente, como sócio majoritário de vários negócios, eu dei uma ordem para ele. Eu não aguento ver você ganhando esse tanto de dinheiro e ser escasso de jeito. Ou você destrava, ou então vou arrumar outro. Aí ele, mas por quê? É porque eu cresço demais. E se eu andar com gente escassa perto de mim, eu vou ter que anular você. E rapidinho você vai sair sozinho. Aí então tá, o que nós vamos fazer? Escuta. Arruma uma casa de uns 40 mil de aluguel por mês. Aí ele falou, você ficou louco. Eu pago 3 mil aqui, desça a pé e chega aqui na empresa. Eu não vou. Eu falei, vai. Você vai arrumar problema para sua cabeça. Eu quero que você prospere. É a teoria da... Vamos falar isso aqui não. Teoria da cenoura. São 2 cenouras que fazem a pessoa prosperar. É uma cenoura na frente e uma atrás. Quem não entendeu, deixa quieto. É correndo atrás de uma cenoura e fugindo da outra. Pegou o código? É pesado esse código. Tem gente que não entendeu. Desculpa afetar sua pureza. Entenda algo. Ele foi, eu lembro até hoje, sentando com um cara, negociando junto com ele o aluguel. Ele pagou muito barato o aluguel e ficou com a casa. Passou uma semana, a gente faz um reality show e fatura, depois de uns 11 dias, 57 milhões de reais. Por quê? Porque ele foi para essa casa. Depois que ele foi para casa, eu tive a ideia de ir para lá. E de lá nós fizemos um negócio e BUM! Aí ficou não sei quantas vezes mais rico. Aí ele olhou para aquilo e falou, faz sentido esse negócio. Ele alugou a casa, lembra da história? Ele acabou de comprar essa casa, 20 milhões de reais. Se ele não tivesse uma pessoa para perturbar a alma dele, talvez ele estava escasso, largado em algum lugar aí. Esse é seu problema. Você sozinho já dá conta de ficar escasso a sua vida inteira. Se você tiver gente patrocinando para amarrar você na sua camada, você vai ficar aí para sempre. E aí a luta na cabeça desse Marcos, para ele entrar de sócio nesse avião. Só ele é meu sócio no avião. Nas outras aeronaves eu não tenho sócio. Apesar que o Nésio, o Thiago Rocha, quer entrar agora, depois que eu reformei o avião, é fácil, né? Eu fiz o overhaul do outro avião, eles vão entrar de sócio aí. Sabe o que acontece? Eu estava anotando no caderno. Fiquei puto de ninguém emprestar o avião. O que emprestou era 100 mil. Falei, vou comprar a McLaren. Aí eu falei, então eu tenho que dar 3 milhões no carro, junta mais 3. Cheguei no Marcos, o Marcos foi convencido, então deu mais 2. Aí vinha na minha cabeça, falta mais 5 milhões. Não faltava o dinheiro, faltava a energia equivalente para ter coragem de fazer essa transferência. E eu olhava e falava, eu sou burro. E o Marcos Paulo, isso é burrice. Eu falei, não é burrice. Ele falando a mesma coisa que eu e eu, não, eu tenho que ir. Aí um piloto que eu estava pesquisando, falou assim para mim, vou te dar um recado. Esse é o primeiro avião? Eu falei, é. Você nunca vai arrepender de comprar um avião. O network que você vai ter, um piloto. As pessoas que você vai acessar, os lugares que você vai descer, o que você vai fazer já vale. Fique em paz. Aí eu já anotei, não valia nada essa informação, mas eu anotei, isso aqui é o suficiente para isso. Falei, achei energia. Levei uns 2, 3 dias para achar essa energia inteira de 10 milhões de reais, que foi o preço. Quando eu compro o avião, o Marcos tem 20% do avião.
Eu olho para ele e falo: vamos comprar um helicóptero também? Na mesma hora. Acabou de fazer a TED, aí nós Rio, bate aqui, nós vencemos demais. Ó, ex-feirante, ex-calcenta, agora de jato, quitado, que essa conversa de quitado é de pobre, você já viu, né? Todo pobre fala quitado. Sabe por quê que pobre fala quitado? Porque rico faz é financiamento do BNDES. O pobre fala quitado essa McLaren, né? Então você é pobre, saindo daquela camada 3 ou 4 ainda. Então vai escutando. A gente acabou de comprar, e eu viro para ele e falo: vamos comprar um helicóptero. O helicóptero, mesmo preço do jato. Aí ele falou: mano, vai ficar louco. Eu falei: é isso que eu quero. Eu lembro até hoje, nossa primeira saída assim, ó, na primeira semana, eu falei para ele: nós vamos comer pé de cachorro e nós vamos mudar a nossa cabeça. O que é pé de cachorro lá no Goiás? Você só fica na rua. Aí eu lembro as contas chegando, de combustível do helicóptero: 250 mil. Jato, 500 mil. Aí eu olhava para ele e falava: nós precisamos prosperar. Sabe o que acontece? Eu fui orar e falei: Deus, eu fiz uma besteira. Porque eu podia estar multiplicando esse dinheiro, eu enfiei nisso. Aí ele falou assim no meu coração: eu vou te dar a maior rede de escola que tem, e você vai usar esse avião para ir abrir nisso. Eu vou te mandar em lugares que você não sonhou. Aí começou, eu falei: agora eu entendi. Por que você não falou antes? E aí o jogo só vai ser revelado no percurso, mas eu não sei explicar, tinha que fazer isso. Um dia, 1 ano ou 2 anos antes, eu falei num MEDP nos Estados Unidos: meu sonho é chegar com esses amigos aí, todos com avião no hangar. Realizou ano retrasado. Cheguei no hangar, estava lá os aviões de todos eles, uns 10 aviões, e a gente foi para um evento e foi muito louco. Aí o Kaiser, o próprio Janguier Diniz, Cacá Diniz, todo mundo: que louco, todos os aviões de todo mundo aqui. Todos, 100% tem uma história de ter vindo de baixo. É por isso que é muito louco. Porque para ter um avião você tem que ser herdeiro na geração passada. Para você sustentar um avião, comprar um avião você compra, mas sustentar um avião você tem que ser herdeiro na geração passada. Nessa não. Essa é uma geração da equalização, onde qualquer pobre pode ficar rico de verdade. E pode ser da pior categoria, pode ser ruim. Não precisa de 6ª série, nem de 7ª, até 5ª já vai. Estou te falando. Só que o seguinte, como é que faz? Não é quem fez a escola, é quem rompeu a escassez. A escola ajuda a reforçar esse anel. O que vai acontecer? Você vai para a escola, alguém está te ensinando a ser rico, administrador? Alguém está te ensinando? Alguém ensinou na escola a ser investidor? De maneira nenhuma. Lá tem um reforço nesse anel. Já te contei: o primeiro sai do seu pai, o segundo sai de sua mãe, o terceiro é a criação das pessoas que têm autoridade sobre você. O quarto anel é da escola. Tem um lugar que era para fazer você prosperar sobremaneira, inclusive negociam muito bem em vários lugares, mas colocam medo em você e colocam a repulsa sobre o dinheiro. Eu falei de qual lugar? Religião. Igreja não faz isso não, igreja é viva, é gente. Religião. Religião atormenta para tomar seu dinheiro e faz você ficar com medo de mexer com isso. Então passa para nós que nós não tem medo. Não quero falar mal. Dízimo é legítimo, a oferta é legítimo. Legítimo para quem está na comunidade. Nunca deixe de ofertar, que é um princípio. Lembra sempre disso. Se quebrar esse princípio, aí você vai ter um probleminha no percurso. Sempre generoso, que o Salomão fala: a alma generosa prosperará. Nunca deixe de ser generoso em todo o tempo, no pouco e no muito. E só vai ser colocado no muito se for fiel no pouco. Lembra disso? Então, quando você vai para a escola, lá tem uma camada. Quantos anos você fica na escola? 13 anos? 13 anos. Você fica 13 anos reforçando aquele anelzão da 4ª camada. Aí você vai numa religião, a religião não prega para você liberdade nem riqueza. Deixa eu falar. A religião fala muito de inferno, sim ou não? Gera medo. E quando fala que o dinheiro é uma maldição, é para te gerar medo de novo. Você não vai prosperar. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou arrumando confusão com religião nenhuma, eu só estou te falando algo. A Bíblia fala mais de dinheiro do que do inferno. Se a Bíblia repudiasse riqueza como um monte de gente acha que repudia, não tinha em nível detalhado toda a riqueza do Salomão, contando em toneladas de prata, ouro, bronze, carros, casas. Não falava detalhadamente a riqueza de Ló. Não falava detalhadamente de Jó. De Ló não, de Jó. Não falava detalhadamente, até a de Ló também.
Não falava detalhadamente a riqueza que o povo de Israel carregava, detalhadamente. Se a Bíblia repudiasse riqueza, Jesus não teria um discípulo oculto chamado José de Arimateia. E quando eu começo a mostrar a Bíblia não é contra a riqueza. Ela dá instrução para você ter riqueza. Só tem um problema. Alguém fica preso num limbo chamado jovem rico. Pega um único capítulo e arregaça com a sua cabeça. Está aqui o jovem rico, ó. Deus pediu o dinheiro dele, não deu. Aí põe isso na sua cabeça. Não deu, porque ele não é rico, ele era herdeiro. Jovem rico é uma pessoa que na antiguidade jamais ficaria rico. Ficou rico por causa de herança. E como Jesus olhou para o coração dele e viu que ele estava preso naquilo, ele estava só mostrando para ele, olha o poder da sua riqueza, dá para os pobres. Pobre evapora com o dinheiro. Qualquer pobre que colocar a mão em riqueza não fica rico, porque não é o dinheiro que te faz prosperar. Se você coloca o dinheiro na mão de um pobre, ele vai devolver para todos os líderes de produtividade e de produção do mundo. Todo mundo vai pegar o dinheiro de volta. Se esparramasse todas as riquezas do mundo na mão de todo mundo, os ricos podem ficar parados. Os sistemas de produção e canais de venda, omnichannel que todos têm, o dinheiro volta na mão de todos. Se pegasse, eu acho que foi em 2015, o dinheiro todo do PIB terrestre daria para dividir a riqueza com todo mundo, dava 34 mil reais para cada um. Eu daria minha vida para fazer um negócio desse acontecer. Eu toparia. Pegar tudo que eu tenho de valor, de patrimônio, que são alguns bilhões, pegar, chamar todo mundo, todos os meus sócios, vamos entregar. Eu não tenho isso sozinho, tenho isso com muitos sócios. Ia colocar isso à disposição, pode ir. Eu ia pegar a cadeira, sentar e ligar o cronômetro. Sabe por quê? Porque eu ia te dar dinheiro, você não tem instrução. O que você vai fazer com o dinheiro? Você vai lá onde vende um negócio. Quem que é dono do negócio? É nós. Você vai falar, não, eu tenho que assistir um negócio ali, porque eu vou comprar um negócio aqui, porque eu tenho que ir naquela viagem. Os donos da produção de qualquer nação ia sentar na cadeira e falar, devolve. Aí você fala, não, eu ia investir nos nossos fundos. O dinheiro volta para a nossa mão. Pablo, você acha que tem esperança no mundo? Eu tenho uma esperança. Antes de eu morrer, eu quero ver 2% dos governantes do mundo sair para 3 pontos percentuais. Só isso. Eu não tenho esperança de resolver o problema da terra, não. Mas eu quero que 50% de aumento aconteça nessa geração. 50% de aumento, você não sabe o que dá para provocar. Uma onda de tsunami gigantesca, que nenhuma geração conseguiu. E se a Bíblia estiver certa, essa geração vai conseguir fazer isso e vai acabar com esse problema agora. Com tecnologia, com expansão de mente, com um tanto de gente, vai ter um super avivamento. E não é a grana, é a mentalidade de expansão rápida. Eu estava chocado aqui agora fazendo uma live de e-commerce. E aí um aluno, o Oséias, que está há 3 anos comigo no pior ano, ele foi fazer e-commerce dentro do La Casa Digital. E aí o cara já faturou 1 milhão. Aí entra o outro aluno, os caras entrando, aleatório. Fui chamando para a live, aí entra aí. Aí os caras falaram um negócio que mexeu muito comigo. Eu não impressiono de negócio de dinheiro, pouco ou muito, tanto faz. Eu fiquei impressionado dos dois. Além de estarem fazendo grana, tá ensinando outras pessoas a fazer. Pô, mano, dá para morrer em paz um trem desse. Como é que destrói a escassez? Só destrói o anel que você está. Seja bem-vindo. Tem mais um. Não fica pensando que falta mais 300 anéis, não. Pensa só no que você está agora. Você tem que vencer isso. Todos vocês vão pegar o celular agora. Vamos fazer um teste. Peguem todos os seus celulares agora. Abra o WhatsApp. Escreva uma pergunta e copie essa pergunta. E você vai mandar para os últimos 10 ou 12. Manda para 12. Seus últimos 12 contatos do WhatsApp. Quem já é milionário vai fazer outra pergunta. Quem não é milionário de dinheiro, vai fazer a pergunta assim, ó. Faz agora e manda desse jeito. Quem já tem alguns milhões em patrimônio ou em valor de mercado empresarial, vai fazer a pergunta diferente. Vai perguntar sobre bilhão. Você vai mandar isso, vocês vão assustar com o resultado. Não mande em grupo. Só conversa individual. As últimas 12 conversas. Vocês que estão em casa vão fazer a mesma coisa. Pergunte assim, ó. Você acredita que eu consigo fazer meu primeiro milhão até quando? Quem não fez ainda vai fazer desse jeito. Quem já fez alguns milhões, pergunte sobre bilhão. Aí você vai copiar essa pergunta e colar em 12 conversas individualizadas das pessoas que você teve. Se por acaso você tiver alguma dificuldade, pule um número, às vezes você está com vergonha de mandar, mas eu sugiro que você siga isso. Vamos fazer esse negócio aqui agora. Pega aí agora,
Manda essa mensagem para você ver a resposta do nível de gente que você está envolvido. Hã? Alguém está assistindo e já mandou para ela aqui, ó. Manda para mim. Manda, faz aí agora, uma dinâmica. Vamos mostrar para essa sociedade um negócio. Vai. Hã? Tá sem telefone? Que sorte, hein? Manda aí. Até quando você acredita que eu alcanço o primeiro R$1 milhão? Vai começar a responder aí? Enquanto você está mandando, vou te falar algo. Você está envolvido com gente que não bota fé em você. Você vai surpreender com as respostas. Você está doido? Que conversa é essa? Primeira coisa, você está falando coisa que não existe. Fala, o que é isso? É uma pegadinha? A pessoa não acredita. O que mostra essas pessoas que vocês estão conversando? São pessoas do seu circuito hoje que não acreditam nem nelas, nem principalmente em você. Como que constrói fato e crença positiva para conseguir um negócio desse, sendo que você está rodeado de pessoas que não acreditam nisso? O pior de tudo é que eu estou vendo gente que não fez a tarefa, porque morre de medo de perguntar. Esse é o pior circuito que você poderia estar, de ter vergonha de falar com as pessoas. Alguns de vocês têm vergonha de falar, não prospera quem tem vergonha. Segunda coisa que está acontecendo, você está selecionando algumas pessoas para não ficar feio. Necessidade de aprovação que você tem. Eu estou só detectando seus bloqueios com uma pequena atividade. O que você tem que fazer? Você precisa só detectar seu comportamento nessa tarefa e aguardar as respostas que estão vindo. As respostas vão te surpreender. Não dá para conviver com quem não acredita em você. Você não vai conseguir. Como? Recebeu uma mensagem falando o quê? 2026 e 2026. Já te Isso. Já falaram. Quem já recebeu a resposta? 2 meses. Quem foi essa pessoa? Uma grande amiga falou em 2 meses. Olha o que ele falou. Agora eu preciso acreditar em mim. Vamos falar o seguinte: se você não resolver esse problema seu, tem como você deixar essa amiga sua prosperar com outras pessoas? Porque às vezes é a pessoa que está para te ajudar e você não bota fé. Quanto já mandaram de resposta? Quando? Alguém falou quando quiser, porque eu não tenho nada com isso. Eu não boto fé nisso. Mas a resposta foi boa. Hã? Hoje? Rapaz. 40 dias. Em julho. Amanhã. Tá, agora presta atenção. 6 meses? Presta atenção. Fala você sobre você mesmo. Quanto tempo? Até dezembro. 12 de setembro. Fala você. Oi? Mês que vem. Fala você. 5 anos. Longe. 5 anos é tão longe que você vai acabar esquecendo desse trem. Falando sério. Eu acho isso longe demais. Vamos lá, presta atenção. Presta atenção aqui. Se você, presta atenção. Se você acredita menos do que as pessoas que mandaram a mensagem, você tem que apertar o botão do eject e sair de perto dessas pessoas. Você está atrapalhando a frequência. Se essas pessoas não acreditam, você tem que deixar elas andarem na frequência dela e chegou a hora de pegar a viola, botar na sacola e na hora que amanhecer você sair. O que é o problema? Andar em ambiente errado só reforça a crença negativa. Talvez você está atrapalhando. E talvez estão atrapalhando você. Você tem que sempre desejar o quê? Subir de nível. Romper isso aqui, ó. Você já conseguiu, sem fazer força, sendo empurrado, sair do circuito 1. Caiu no 2, passou no 3,
Geneticamente a parte do seu pai. 2, sua forma assombrosa de crescimento na barriga da sua mãe. 3, sua primeira infância na sua família. 4, as pessoas que tinham autoridade, tudo que você foi aprendendo até seus 8 anos de idade. 5, esse poder da escola de fazer você virar um trabalhador. Não tem nada de errado no trabalho, mas achar que a sua identidade é aquilo que você estudou. Religião ou não, porque não é só uma questão. Espera aí, vocês estão emocionados, espera. Não é o problema da religião. É uma camada e uma parte do cérebro que se compromete com isso, que tem a ver com a sua espiritualidade e suas crenças. Ir para uma religião ou negar uma religião, você vai ter a mesma frequência no mesmo lugar, só para você saber. Essa camada, aí você aprendeu tudo. Aí tem um aqui, ó. Ir para o empreendedorismo, ir para investimento, focar nas coisas que Deus mais ama, aí vai embora. Até chegar aqui, ó, tem gente que já morreu aqui faz tempo. O que é o grande lance para eliminar isso aqui, ó? Ande com gente que tenha instrução. Andou com gente que tem instrução? Sim. Dá para ficar colado pessoalmente? Não dá. Você tem que achar gente que está nessa frequência. Senão você não consegue romper. Toda força que você faz, o sistema força você ao contrário e você não sai. O que você tem que fazer? É um tal de abandono. Tem que deixar esse povo. Vocês querem sair daqui? Não, então fica aí. Não dá para negociar, senão você não muda. Quem aqui é CLT? Levanta a mão. Meu filho, é a coisa mais fácil do mundo largar a CLT. Doeu em mim o dia que eu falei, não trabalho mais para ninguém. O Pablo que vos fala trabalhou 13 anos para os outros. 13. Só que mesmo trabalhando para os outros, eu estava empreendendo paralelamente. Aí chegou uma hora que eu falei, não vou mais mexer com isso. Não quero. Meu primeiro mês que eu tive coragem de fazer isso, meu primeiro mês, apareceu um contrato de 37 mil reais. E eu já recebi o dinheiro entrou na conta. Aí eu olhei e falei, não faz sentido. A primeira consultoria que eu fui vender, eu pensei assim que a pessoa ia me bater. Eu vendi 14 semanas minha com essa pessoa. Minha primeira consultoria. E falei, aí eu assim, morrendo de vergonha de falar o preço, falei 11 mil. Aí a pessoa falou assim, dá aí a conta aí, deixa eu transferir o dinheiro. Aí eu, vendi barato. E foi nisso o tempo inteiro eu falei, isso não tem fim. Dicas para achar o nível que você está. Você está muito raso. Que é onde você está quase paralisado de tamanha escassez. Você vai comer, você não escolhe o prato da casa, você não olha aquilo que você tem vontade de comer, mas o seu olhar em primeiro lugar no cardápio é no preço. Uma dica boa que eu te dou, que eu venci, eu treinei meu cérebro com isso. Não olhe para o preço. Põe o braço, só olha onde que fica o lado do preço, põe um antebraço inteiro, treme, que você vai tremer. Até o diabo vai ter um trem acontecendo aqui. Olha lá, não, segura ele aí, não deixa ele escolher de jeito não. Vai quebrar, hein? Vai perder tudo. Um prato de comida. Você tem uma sensação que vai dar tudo errado na vida com um prato de comida. Isso é escassez generalizada. Você vai tampar, vai fechar os olhos, vai falar, eu me liberto. Se eu precisar vir aqui só uma vez no ano, eu virei uma vez ao ano, mas eu vou escolher aquilo que eu desejo comer. E eu agora começo a treinar a vida que eu sempre quis. Eu não falei para você ir todo dia nesse restaurante. Eu falei para você, vai lá só uma vez, mas põe sua melhor roupa e não olha para o preço. Isso aí é mandinga, isso aí é isso. Não, isso é treinamento. Eu sou um grande investidor hoje, mas começou aos 16 anos. Sabe como? Sem nenhum real. Eu ia no banco falar, eu nunca esqueço. Como que investe 200 mil? Aí o cara olhou para mim. Que 200 mil? Eu não, eu quero investir 200 mil. Como é que é aí os negócios? As conversas mais doidas. E aí eu aprendi a arte do gerente de banco. Por isso que o gerente de banco convenceu a fazer nada. Porque quando eu não tinha nada, eles me desprezaram. O que aconteceu?
eu venho treinando não tendo. Eu lembro do tanto de amigo meu, alguns de vocês já viram podcast famoso, de gente tirando onda comigo com o negócio de helicóptero. E eu falava há anos assim, ó, eu vou andar só de helicóptero. Eu nem posto esse trem de helicóptero tanto, porque eu ando tanto que eu enjoo de ver esse trem. Só que eu lembro todo mundo tirando sarro. Porque a escassez dele não deixa nem ele imaginar e nem libera os amigos a sonhar com o que a pessoa quer. Eu cheguei numa escola minha infantil e falei, quem que gostaria de ter um helicóptero? Metade da sala falou, eu não. Falei, quem te impediu de ter um helicóptero? Ah, não, caro demais. Meu filho, você é criança, você pode falar o que você quiser. Mas desde pequeno já é doutrinado a não ouvir, não desejar e já entrar na fila dos que não querem. Fim negativo, os pais de vocês pagam para vocês ir para cá para vocês prosperarem. Todo mundo aqui vai ter helicóptero. Vocês estão na escola próspera, vocês vão prosperar. Isso vai ser um meio de transporte normal. Aí as crianças olhando e falam, não é possível. É possível. Se a sua mente fala que não é, já está resolvido. Se ela fala que é, não está. Só está aberta a frequência, vai ter que ir atrás. Presta atenção, eu acabei de falar. O não na escassez é 10 a 20 vezes mais poderoso do que um sim. Se você diz que não vai conseguir, já está resolvido. Se você fala que sim, ainda não. Você só tem o trailer. Se você fala que sim, você abriu um portal para passar para a próxima fase. Mas se você fala não, já está resolvido, está sentenciado e acabou. Não vai conseguir. Queira ter pessoas como o Marcos tem o Pablo. Só que o mesmo jeito que eu ajudei ele, sabe o que ele faz comigo? Ele fala, cara, não combina você ter isso aqui e tal coisa na empresa ser desse jeito. Aí eu falo, quem pediu sua opinião, né? Não. É um cara que não para de crescer também, que está certíssimo, e é esse tipo de gente que tem que andar com você. Quem contesta você, quem confronta você na sua escassez? Fala o nome dessa pessoa aí para mim. Essa pessoa. Fala o nome dessa pessoa. Quem contesta a escassez que você carrega? Sua mãe? Você é ruim mesmo, hein? Sua mãe precisa falar isso. Porque a mãe, ela foi programada por Deus para você não cair no chão, para não fazer nada. Se a sua mãe denuncia a sua escassez, meu filho, você está precisando de ir para a UTI da prosperidade. Vamos lá, quantos amigos milionários você tem? Conta no dedo. 1, 2, 3, 4. Pouco, né? Deixa eu te falar. Não conviver pessoalmente em ambientes ou próximos desses ambientes não tem como prosperar. Porque não tem as pessoas. Você vira para o outro quer virar um gole. Pessoal, você quer conversar com o outro quer só virar um gole e fugir da realidade dele. Você vai começar a discutir. Gente, você tem amigo que você não pode falar o que você aprendeu num livro? Eu percebi que o mundo era patético quando eu tinha 12 anos de idade. Eu estava no aniversário e eu fui falar todas as invenções do mundo, que eu decorei praticamente as principais do mundo inteiro. E eu falava, não sei o que, inventou o trator, não sei o que. Aí as pessoas falavam, eu não estou nem aí, eu nem estava lá, eu nem sei. Sabe aquele nível de ignorância? Aí eu fui embora dessa festa de aniversário chorando. Cheguei na minha mãe, minha mãe, você está falando para as pessoas erradas, é só isso. Mano, olha os papos. Desde pequeno eu já sabia o tanto de gente fraca e ruim que tem nessa geração. As pessoas, em vez de ouvir o menino chatinho que estava querendo aprender e virou uma máquina de decorar as coisas, poderia falar, onde você quer chegar com isso? Dá aquela ajuda, mas a pessoa, eu não, nem estava lá. Eu baixei a cabeça, fui embora chorando. Eu falei, como é que faz? Aonde você vai, você quer falar uma coisa, todo mundo parece endemoniado. Aí o que aconteceu? É o conselho que eu dou para os seus filhos. Ande com crianças mais velhas, mais maduras. Não adianta andar com essa meninada da sua turma que você vai parecer boba aí. O que eu quero que você entenda? Põe uma enquete aí. Quantos amigos multimilionários você convive diariamente? Nenhum, 80% de quem está assistindo colocou, 0. Você vai ter que pelo menos chegar perto. Pablo, conta para nós, aonde que foi os ricos que você andou? Conto, na igreja. Fui da igreja mais rica de Goiás. Fui da igreja mais rica de Goiás. E eu sempre estive envolvido com os irmãos, e sempre assistindo, e sempre criticando, e sempre falando mal deles. E eu olhava e falava, Deus me livre. Eu lembro um dia que eu parei de dar dízimo, porque alguém juntou com o pastor, juntaram lá e deram um carro, uma Mercedes esportiva para o meu pastor.
Olhei para esse e falei, esse não é o verdadeiro evangelho. Isso não tem nada de id. Eu falei. Virei e falei, não vou dar dízimo aqui nessa igreja mais não. Aí um dia esse pastor estava na minha casa almoçando. Ele viu lá na época, acho que tinha uns 7 milhões de reais em carro. Eu contei isso para ele. Como eu me senti pequeno contando isso para ele. Eu julguei ele por uma coisa que ele nem fez. Juntar os irmãos que eram ricos e deram de presente para o pastor o carro. Aquilo mexeu tanto comigo que eu parei de abençoar a igreja e fiquei de mal com ele emocionalmente por um longo tempo. A culpa é de quem, gente? A culpa é da escassez que você carrega. Eu carregava essa desgraça. O que você tem que fazer nesse ano? Romper o máximo. Eu acredito que se você for normal, você rompe de 2 a 3 camadas em um ano. Quando alguém joga um comentário negativo e você simplesmente aceita, você não sabe o poder disso. Você não sabe o poder de ficar calado quando alguém declara palavras de derrota na sua cabeça. Isso vai absorvendo e validando como se fosse verdade. Alguém escreveu ali assim, ver o Pablo o dia inteiro deixa rico. Adriele Gonçalves. Eu acho que se você me ver a vida inteira, você não vai ficar nada além do que uma pessoa que consome. Se você ler a Bíblia a sua vida inteira, nem prosperar e nem para o céu você vai. Porque o segredo não está no que está escrito, está na prática. Se você for para a igreja a sua vida inteira, seu nome ainda está lá no inferno. Porque o que faz você ir para o céu, não é ler ou fazer parte de uma religião, ou contar para todo mundo que fez alguma coisa. É ter intimidade com alguém, é acessar o sangue. O que faz de você um pai de família não são seus filhos. É o treinamento, a instrução e a consagração e o patriarcado que você carrega. Para de olhar para essas coisas, são muito superficiais. O Brasil não é uma nação mais porque está completamente dividido. A fórmula do comunismo para quebrar uma nação é dividir o povo. A gente acha que tem uma nação, mas não tem. Nação é quando todo mundo tem o mesmo objetivo. Eu posso aceitar você do jeito que você é. Só que é o seguinte, criou-se isso e treinou-se aqui as pessoas para que a gente divida todo tipo de objetivo. E um reino dividido em si mesmo não prospera. Unidade de linguagem é o que faz você prosperar. É o que faz você engolir todo tipo de escassez. Um dia eu contei para uma aluna minha no MEDP que a minha família, a gente foi numa churrascaria. Chegou lá, alguém pediu a marmita para a gente comer sentado lá fora. Aquilo me machucou tanto como criança. Por quê? Porque eu via a fala. É caro, é não sei o quê. E sentamos lá fora para comer. Aí eu estou contando dentro do MEDP, a churrascaria era da minha aluna. Ela chorava. Vai lá agora. Eu falei, vou comprar sua churrascaria agora. Sabe o que é escassez? Escassez é o Pablo Marçal. Em 2009, passar na porta de um restaurante chamado L'Etoile Jardin. A Carol falou, eu quero comer aí. Eu fiquei com medo de olhar lá para dentro, porque eu só conhecia rico que ia lá. 2009. E eu olhava assim, ó, e falava, não consigo olhar lá dentro. Todas as vezes que a gente passava lá, eu nem conseguia olhar para o lado. Eu queria tanto levar a Carol nesse restaurante hoje. Eu queria tanto comprar esse restaurante. O restaurante fechou. Tem coisas que não vai ter como você reparar ao longo do percurso. Não vai. Sabe por quê? Porque você teve medo. Sei lá, cara, acho que era 500 pau esse trem. 500 reais. Você fala, para quem não tem nada, 500 é muito. Dinheiro nunca é muito, você tem que saber disso. Dinheiro nunca vai ser muito. Dinheiro representa a frequência que você está oferecendo de energia no mercado. É isso que é. Dinheiro é só isso. Tem gente que tem todas as capacidades, mas não tem energia, logo não tem dinheiro. Escreve todo mundo na internet. Dinheiro é energia de troca. Pablo, eu morro de medo. Tudo que você morre de medo é mais fácil de conseguir. Você tem medo, o medo é atrativo. Anota o código do medo. Fé negativa. É uma fé ao contrário. É atrativa. Então, o que você vai fazer hoje? Você vai fazer uma lista de escassez de tudo o que você já pensou sobre fala, sobre comportamento. Alguns de vocês ficam
querendo gastar aquele sabonete até o último milímetro, aquelas coisas parecem ingestão, mas não é. Aquele trem fica apertando mais de 2 semanas, assim, sabe, o Colinos, a pasta de dente, aquele trem assim, aquilo em percentual não te prospera em absurdamente nada, mas você quer. Tem gente que come comida estragada para não jogar fora. Até o cachorro cheira comida, você não cheira. Cachorro, você põe uma comida, ele só um momento. Essa comida eu não vou comer não. Você fala, não, vai jogar fora. Deixa eu te falar, a comida vale mais que você. Esses comunistas desenharam um projeto fabulosíssimo de escassez, para você sempre se manter nisso. E sempre vão vir com esse discurso, para você sempre ficar travado, para você não prosperar. Certa vez tive um aluno no MEDP, e ele falou o seguinte: eu sou homem de Deus mesmo, e eu ajudo os drogados, e, né? Aí o povo ficou tudo comovido com o discurso dele. E eu detectando uma raiz de alguma coisa fedorenta. Aí eu falei, deixa eu perguntar uma coisa, você serve os da sua casa? Ele, eu entreguei minha vida para esses drogados, eu vou salvar o mundo e não sei o quê. Aí o povo já começou a olhar torto. Sua esposa reclama de você? Reclama que ela quer atenção. Seus filhos, meus filhos falam que eu dou tudo, até os trem desses para os outros. Tá. Aí ele fala um discurso bonito e fala, quem aqui está comigo, quem vai me ajudar? Aí um povo foi levantar a mão, falei, pode abaixar a mão agora. Ele não honra os de casa. Ele vai perder a esposa, vai colocar um monte de delinquente na terra, tentando salvar um monte de gente. E era pastor. Eu falei, amigo, você tem que cuidar da sua casa primeiro. Ninguém aqui vai te ajudar, está proibido. Se for para você pegar ajuda do dinheiro dos outros, para passar para o outro, sem honrar os da sua casa, ninguém vai te ajudar. Aí esse cara surtou de chorar. Sabe qual é o problema? Alguém pôs esse peso no coração dele, talvez numa pregação. Resolva o problema do mundo. O código que eu te dou para você prosperar muito e romper com essa escassez, que é aquela senhora poderosa de 300 quilos, uma bruxa maligna. Foca na sua casa primeiro. Foca nos seus primeiros. Seu primeiro ministério é a sua casa. Várias vezes que eu não estava afim de fazer algo, eu olhava lá em casa e falava, eu vou fazer por eles. Ter um motivo de honrar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, minha família. E eu falei, vou fazer isso. No ano que eu resolvi explodir, porque eu resolvi, vocês têm que saber disso. Tem um ano que você vai resolver explodir. Não é um ano que você fala assim, vai dar certo, não. Esse ano eu vou rasgar ele no meio e vou sair do outro lado com aquilo que eu estou caçando. 2018. Foi a segunda vez que eu fiz o pior ano. Finalzinho de 17 para 18, eu falei assim para Carol, eu vou ficar 1 ano fora de casa. Carol, você está doido. Meu filhinho pequenininho, o Lourenço, o senhor vai perder a família. Eu não. Eu vou ficar durante a semana em casa, final de semana eu vou aplicar todos os finais de semana, tendo gente ou não, eu vou romper essa bagaça e eu vou nos confins da terra dar treinamento. Aí meu pastor ficou contra mim, me perseguiu. Minha esposa respeitou demais, mas ficou muito contrariada. O Lourenço me irripava toda vez. Meu pai, minha mãe, meus amigos, todos contra mim. A Carol foi a única que respeitou. Falou, eu vou orando aqui enquanto isso, vai lá. Eu lembro de diversas vezes falar, eu sou um idiota por estar fazendo isso. Só que eu aprendi um princípio. Se você vê no seu coração, só pare depois que conseguir aquilo que você viu. Se não estiver dando certo naquele caminho, mude a rota. Se tiver com gente devagar demais, muda as pessoas. Mas não tire o olho do alvo. A frase que mais tocou no meu coração de um cara chamado Henry Ford foi: obstáculos são aquelas coisas que eu invento quando eu tiro o olho do alvo. Eu acho muito espiritual essa frase. O que faz você romper? Ter um alvo nítido no seu coração. Você tem um alvo? Tem. Não tira o olho dele. Estão te perseguindo? Eu já sei. Se você quiser anotar, eu te faço tudo, que eu sou profissional disso. Perseguição é alguém que te chamou pedindo para você aumentar a velocidade. Você está devagar. Então, sentiu perseguido, não faça assim, eu estou perseguido, eu vou chorar. Não. Está perseguido? Acelere. É um bilhetinho que alguém te chamou. Está mandando, vai, acelera. Eu quero que vá mais rápido. Pararam de perseguir, você pode ficar desconfiado. Tem alguma coisa errada na mensagem. Sabe, como é que eu vou rompendo camada por camada? Está aqui o segredo. Lugares. Novos lugares. Novas pessoas.
novas ideias, novas ações, novos resultados. Não tem segredo isso não. Caçou um lugar novo, já tirou você do conforto. Quando eu resolvi mudar para São Paulo, meu time, acho que tinha 16 colaboradores em Goiânia, todos falaram assim para mim: nós vamos para São Paulo. Eu reuni o time e falei: ninguém vai. Aí, por que, Marçal? Eu quero me sentir desconfortável e um peixe fora d'água. Não, você não vai fazer isso. Não vai ninguém. Vocês vão ficar na unidade aqui de Goiânia. E eles ficaram muito putos. E eu vim sozinho. Cheguei aqui, deu até um trem ruim. Primeira coisa que eu pensei foi: vou chamar todo mundo. Não veio nenhum daquela leva lá, zero. Eu falei: eu quero ter uma experiência de desconforto. Porque se eu saio com esse tanto de gente, eu já chego aqui servido e eu não vou pôr para quebrar. Aí eu chego bem aqui, sem ninguém em volta. E eu falei: vou construir tudo de novo. E ficou a operação de lá. Eu sempre ia lá e tal. E aí o que aconteceu? Eu tive um desconforto tão grande, mas isso foi muito necessário para mim. Eu achava essa São Paulo um bicho. Hoje eu fico voando aqui, eu falo: mas São Paulo é pequenininho demais, assim, ó, você pega aqui na Pinheiro, você pega aqui na Bandeirantes, você pega aqui, aí você olha a Dutra, quando você voa no negócio, você vê a holística, você olha sempre por cima é pequeno, mas num trânsito de 5 km, você fica 2 horas, é grande. Você vê o que é perspectiva. 5 km numa chuva, você toca daqui lá para Itaquera, é 3 horas, daqui em Itaquera é 3 horas. De helicóptero eu chego lá em 8 minutos. Holística, ver por cima, sem barreira e ficar olhando assim, ó, da dimensão superior para baixo, tudo é pequeno demais. Quando um astronauta subiu na estratosfera, ele olha para a Terra e fala: só isso. Você olha daqui, que trem grande. É pequeno. Depende da dimensão e depende da escassez de mentalidade que você tem. Se você é só um pino no jogo, tudo é grande demais. Mas se você é um astronauta, você tem a chance. É claro que mesmo não sendo astronauta, você pode ver esse vídeo, você pode ver a foto que o cara tirou de lá. Você olha para a Terra e fala: mas só isso? Você é só uma biloca. Anota aí uma palavra que vai reforçar a sua abundância e a sua prosperidade. É holística, que do grego significa holos. É como se tivesse uma visão aérea das coisas. Você que é empresário, você tem que ter o holos dentro do negócio. Você que é casado, você também tem que ter o holos dentro do casamento. Na sua criação de filho. Você vai ver que você é impaciente com seu filho de graça. É porque vocês não estão na mesma frequência. Aí você quer colocar uma criança na frequência de um trabalhador igual você. Vamos lá. Quem é o mais sábio? É o que precisa se curvar para ter paz o tempo inteiro. O que o mais sábio faz? Criança, frequência mais baixa. Abaixa para falar na altura dele, fisicamente inclusive. Fala sempre na altura. Isso vai te ajudar a conectar na frequência dele e trazer ele para o seu lado. Por que você vive impaciente? Porque você vive desconectado da frequência do seu filho. Seu pai mais idoso, por que você não tem paciência com ele? Porque ele também está em outra fase. Entra na fase dele. O mais sábio vai adaptar em qualquer situação, em qualquer conexão. Isso é um sinal de prosperidade. Então, romper essas camadas aqui, ó, vai ser muito forte. Eu lembro de um lugar onde eu fui criado, no Parque Ateneu, lá em Goiânia. Lá foi um bairro criado pelo governo para ser de policiais. Então, um bairro gigante lá, tipo 40 mil pessoas moravam lá na época, na década de 90. E os policiais foram prosperando e abandonando essas casas lá, vendendo, e aí depois fizeram uma periferia bem feia lá e foram tomando, e ali virou uma bandidagem. Antes era só polícia e virou o oposto, com o passar do tempo, agora parece que está bom de novo. Mas eu lembro bem de como eu fui criado ali, eu vi pessoas morrendo, né, das drogas, assassinado. Eu tive essa experiência na minha infância, de ver isso. E como importante foi para mim ter mudado desse lugar. Às vezes tem pessoas assistindo e são do Parque Ateneu, não leva a mal. Eu passei uma época sombria aí desse bairro. O fato de ter mudado de lá me fez conectar com gente que tinha uma outra energia, aquilo mexeu com a minha cabeça. O fato de também ter saído de uma igrejinha pequena de bairro, onde todo mundo fala mal de todo mundo, e ir para uma igreja grande que ninguém nem sabe quem você é, aquilo também mudou minha cabeça. Mudou completamente. O fato de ir, por exemplo, em reuniões como o QGR e ter raiva de pessoas, aquilo foi moldando inclusive meu caráter.
Eu comecei a ter paciência com gente rica, eu achava aquilo um trem mesmo do diabo. Eu criminalizava e endemonizava a riqueza. De tanto que eu via e não conseguia chegar perto daquela energia. Eu falava, isso não serve para mim. Ai, meu Deus do céu, depois que eu conectei com essas pessoas, o linguajar delas, aquilo me dava até nojo, até ranço e vontade de vomitar. Só que de tanto conviver, eu comecei a falar sem ter dinheiro. Começo a falar igual. Começa a querer a mesma coisa, só que falta isso aqui ainda, né? Falta competência. Quando não te falta mais competência, já era. Eu lembro quando eu entrei de sócio no meu primeiro loteamento. E aí riram de mim falando, mas isso aí não representa nada. É muito pequena a sua participação. Eu falei, eu estou entrando para aprender. Comprei a participação. Sabe o que é o mais engraçado? Lá nós somos 10 sócios. Vocês vão chegar a esse vídeo aí, meus sócios, não leva a mal. Mas se juntar a riqueza de todos vocês que são sócios desse primeiro loteamento, é o dinheiro que eu ganhei num dia. E eles são todos ricos. Está tudo bem para mim. Eu era o mais pobre entrando para aprender. Aprendi demais. A pessoa que eu tinha como referência, que era meu tio, mais rico de todos, o Amós, eu achava que não dava para passar a riqueza dele. Meu Deus do céu, eu pensava, se um dia eu chegar perto. E ele é o mais próspero, porque foi dos tios que foi para o empreendedorismo. Os outros pegaram outro caminho. Eu não quero falar mal de ninguém, não arruma treta comigo não. Esse tanto de gente que eu fui vendo no caminho que era rico, eu fui modelando todo mundo. Meu tio, esses irmãos, meus sócios, todos. Eu já mirei no meu irmão, filho do meu pai, e falei, eu quero ser igual a ele. E fui mirando em pessoas, fui pegando os códigos, só que o problema, eu não parei nessas pessoas. É as pessoas que eu já achei mais ricas do mundo. Não tem nem cabimento a riqueza delas para mim hoje. Para mim não serve para nada. É muito pequeno. Todas elas. Porque a riqueza, você vai falar assim comigo agora, ela é infinita. Fala, a riqueza é infinita. Se você tiver saco para aguentar, você vai sempre crescer em graça, sabedoria, entendimento, prosperidade, riqueza. É infinito. Nunca você vai sentir que você é o cara mais brabo do mundo. Amanhã é outro cara. Você pode ter um avião de 500 milhões. Vai parar ali na Alemanha. Quando você chegar no aeroporto, vai ter um avião de 2 bi. Nunca vai parar. Eu andei num iate de um amigo. Quanto? 20 milhões. Nossa! Aí 2 semanas atrás, vou andar num iate de 110 milhões. Fiquei o final de semana nesse iate. Aí eu falei, mas como que gasta 110 milhões no iate? Ô comandante, chega aí. Ele, oi Marçal, sou seu aluno, tem 4 anos que eu te sigo. Não sei o que eu. Quanto que custa o tanque desse combustível? Ele, 157 mil reais para encher os 2 tanques. Aí o iate, 157 mil. É. Tem um avião aí, o Airbus A380, que para encher o tanque é quase R$ 1 bilhão. O tanque. Eu estou doido, não é possível. Alguém pesquisa aí, por favor. Quanto que é para encher o tanque do Airbus A380? Olha aí. Eu acho que é... Não, é milhão. Não é bilhão não, é milhão. Só para você dar um rolê com o avião mais pesado do mundo, é milhão para encher o tanque. Aí você fala, como que faz? Isso, errei feio. 1 bilhão não faz sentido porque não paga com a viagem. 2 milhões? Só para pôr de combustível no avião. 1 bi, perdão, é o preço da aeronave. 1 bi. 1 bi é o preço da aeronave, para encher o tanque é 2 milhões de reais. Alguém vive perguntando as coisas de escassez. Quanto que está a carne? Quanto está isso aqui? Ah, você, a gente como cidadão tem que saber. Deixa eu te falar uma coisa. Você como cidadão tem que aprender a gerar receita. Porque se você ficar perguntando o tempo inteiro preço, você vai ficar com escassez. Ah, mas os mais pobres? Fique em paz, os mais pobres vão pagar o preço que tiver. Não vai mudar nada. Então, os que podem prosperar ficam perguntando, os mais pobres também não têm capacidade de mudar. Não vai mudar, não tem como mudar. A inflação é quando é trocada a energia, começa a diminuir a logística e começa a encarecer os produtos por causa de logística. E aí o que acontece? Os grandes produtores, quando vê que a inflação está subindo, eles sobem o preço do negócio para regular. É isso que é inflação. O pobre falar de preço não vai mudar o preço. O rico vai deixar de prosperar mais ainda porque ele fica falando disso. Eu já tive amigos que ganhavam 100 mil reais por mês e ficavam falando de preço de carne. Eu falava, quanto você ganha por mês? 100 mil. Esquece esse trem de carne, filho. Pensa como multiplicar o dinheiro que você ganha. Para com essa conversa.
Depois que eu entendi isso, parei de olhar o preço da comida no menu. Parei de olhar o preço do combustível na bomba. Tem uns 4 anos que eu parei absurdamente. Não olho. Não vai fazer diferença. Uma vez eu fui viajar com o primo da minha esposa. A gente foi para Bahia, de Goiás para Bahia. E ele, eu não paro aqui não. Ele num carro de 300 mil. Eu não paro aqui não. Gasolina aqui, da pontinha do lápis. Aí a gasolina acabou no meio do caminho. Falei, pega aí os economia aí, ó. Pega as economias e liga o carro. Joga aí os centavos que você ganhou aí. Vamos ver se o carro anda, cacete. Agora vai ficar atrapalhando o rolê aí, ó. Fizemos as contas, no final das contas dava R$15 de diferença. R$15 paga o motor desligado no meio da Bahia. No meio do sertão baiano. E agora? Agora pega esses 15 contas aí, compra uma comida para nós comer aqui no meio do mato. Vai fazer o quê? É tanta escassez que o cara atrapalha o rolê dos outros, inclusive. Gasolina, não sei o quê. Aí alguém vai cortar falando o Pablo é insensível com o povo brasileiro. Não, você que é insensível colocando ladrão, gente que não entende de riqueza. Pelo contrário, é comedor de riqueza. Gente que quer estourar o teto de gastos. Esse é o problema seu, não é eu. Minha versão é o contrário. A versão é tem que ter teto de gasto, diminuir despesa, aumentar a receita. Aí como que aumenta a receita? Pondo mais gente para prosperar. Baixando imposto. Inclusive tem que lembrar que até o outro presidente conseguiu fazer a mesma coisa. Bolsonaro foi o único presidente da história do Brasil que baixou o imposto e aumentou a arrecadação. Qual que é a mágica? Mais gente foi estimulada a empreender, mais gente confiou no governo e começou a pagar mesmo e começou a diminuir despesa. Começou a afastar muita gente que ficava só engolindo dinheiro público. Baixou a despesa, aumentou a receita, aumenta a arrecadação, filha. Isso é a conta básica. Só que a escassez é o seguinte, alguém contando a história de escassez ganha uma eleição. Eu vou dar picanha para todo mundo, só tem abóbora. Sabe o que acontece? A escassez é tão forte que nas próximas eleições, se a gente não prosperar, estou falando que vocês estão aqui pessoalmente, quem está assistindo, se a gente não prosperar, nós vamos ter governantes desse nível para pior. Porque é só contar a história de picanha, só contar a história de cervejinha, só contar a história de mentira, que esse povo vai cair a vida inteira, e mesmo que você não entregue, só de você dar esperança, você está entendendo ou não? Certa vez eu estava com o Bolsonaro e falei para ele, Bolsonaro, não fala que o Lula é ladrão mais. E ele, pô, Pablo, ele é ladrão sim. Eu falei, todo mundo sabe, mas ninguém acredita. Eu vou te mostrar aqui, olha para mim, Bolsonaro. O pobre tem 2 bolsos, os 2 estão vazios. Quando você fica insistindo que o Lula é ladrão, o pobre puxa o bolso e fala assim, não me roubou nada. Puxa o outro bolso, não roubou nada. Aí uma pessoa chega com um argumento. Na época do Lula, o gás era 60. No do honesto é 140. Quem que eu vou votar? Ele ainda tira onda. Vou votar no ladrão. Não roubou nada de mim e você ainda faz o meu gás ficar mais caro? Acabou o storytelling. Vocês estão entendendo ou não? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar uma lista de 5 lugares que vocês vão se movimentar. Se vai mudar para esse lugar, eu não sei. Mas que você vai começar a frequentar. Dica para vocês que são do Brasil aí. Venha algumas vezes para São Paulo. O dinheiro da América Latina está aqui. Venha para cá. Pablo, eu vou fazer o quê? Primeiro você vem como turista. Vai andar lá na Paulista. Anda na Paulista e fica olhando o tanto de antena que tem lá. Vou te contar um segredo da Faria Lima. Faria Lima tem mais heliponto do que ponto de ônibus. Eu pouso lá toda semana praticamente. Ou na Paulista ou na Faria Lima. Todas as semanas. Ou num lugar ou em outro. Só na Faria Lima tem, salvo engano, 46 helipontos, um atrás do outro. E aí você conta, pode olhar na internet, depois pesquisa. Tem mais heliponto que ponto de ônibus. Você imagina que lugar é esse? Presta atenção. Um monte de gente trabalha lá. O IPTU de uma salinha pequenininha é R$50 mil, só o IPTU. Você vai ver o maior lugar com antena de transmissão, com a coisa mais absurda que você vai ver. Só aquilo já muda a sua cabeça, só de ir na Faria Lima. Você olha na Faria Lima, aí você risca lá, fui na Faria Lima. Você vai na Avenida Paulista, você vai riscando. Dá um jeito de dar um sobrevoo, custa uns R$1.000 aí. Dá um voo em São Paulo, em cima dos prédios, tudo, e fica olhando assim, ó. O que você vai ver aqui, você não vai ver em nenhum lugar do país, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum tem essa concentração dessa bufunfa de dinheiro e de riqueza. Sabe o que você tem que fazer? Tem outros lugares aqui,
Na Funchal aí deve ter 25 helipontos e 24 pontos de ônibus também. Tem vários lugares desse jeito. Aqui é a maior frota de helicóptero do mundo. Por que eu estou te contando isso? Você precisa pelo menos ver. Tem gente, aluno meu, manda mensagem: que dia você vai vir aqui no Nordeste? Aí eu pergunto no Instagram: por quê? Porque eu não tenho coragem de ir em São Paulo, não. Olha o nível. Você não tem coragem nem de vir. Imagina, amigo. Seja bem-vindo, é difícil demais prosperar. Não vai. Não estou falando para você mudar para cá. Vem dar um passeio. Pega o primeiro ônibus aí. Senta aqui, dá um rolê só para você sentir o drama. Minha primeira vez que eu pisei em São Paulo foi em 2008. E minha cabeça fez assim, ó. Aí depois eu vim mais uma vez. Vim 2, 3, 4. Antes da 10ª eu estava aqui com a minha família já. É por causa de grana. Não, é por causa de frequência. Não é grana, mano. É frequência. Se é São Paulo, se é Goiás, se é Santa Catarina, não interessa. Só o fato de você mudar de lugar, sua cabeça já muda. Se não for para mudar a sua casa, muda pelo menos os seus hábitos e as suas viagens. Vá para lugares onde você fica impressionado com o lugar. Faça viagens onde aquilo mexe com a sua cabeça. Um dia eu chamei o Marcos para ir para Dubai. Eu decidi 18 horas, tomei banho, entrei no carro e fui. Liguei para ele: bora. Ele: tô indo então amanhã cedo. Por que a gente foi? Ele estava lá em Florianópolis, voltou. Ele estava com o jato lá, voltou, já entrou no avião, foi bater lá. A gente ficou lá 24 horas sem dormir, só pegando código. Sentando com gente, fui olhar uma empresa de mineração para entrar de sócio. E entrando e conversando com o ministro 24 horas. Do dia que eu cheguei, da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora, loquei um apartamento de 55 mil reais a diária no Burj Khalifa e não dormi. E eu entrei só para sentir a experiência. Alguns de vocês lembram dessa época que eu fui lá? Assistiu? E ali foi um destravar absurdo. Aí fiquei lembrando de Las Vegas. Coitado, Las Vegas é um pedaço de esquina mais impressionante do mundo. Aí Dubai coloca aquilo tudo no bolso. Você precisa ter essas experiências na sua vida. Isso vai mudar seus negócios, vai mudar sua cabeça, vai mudar suas conexões. Sentado lá conversando com o ministro, aí do lado, sheik não sei do que, querendo entrar na empresa que eu também estava entrando. Aí o que eu estou fazendo aqui? Cuidado com as movimentações. Você vai encontrar pessoas novas lá nos lugares novos. É isso que faz você vencer a escassez. Só que seu medo da riqueza é muito grande. Você foi treinado pelo Brasil. Isso é um treinamento de vida. A repudiar a riqueza e a criticar e achar que todo mundo que é rico é desonesto. Você acha isso de verdade. E como você acha isso, o seu sistema emocional não te deixa prosperar. E você faz de tudo para sabotar isso. Tudo. Tudo que você puder, você faz para se manter fora disso. É tão ruim que seus familiares vão ficar com raiva de você quando você prosperar muito. É natural, é psicológico. Você sabia que os pais têm inveja da juventude dos filhos? Sem maldade. É psicológico. Sua mãe, às vezes, aquela mulher frustrada de ver feliz, bem relacionada, prosperando, ela olha no você, dá um trem nela assim que ela não sabe nem explicar. É normal isso tudo. Só que você precisa de marchar. O que eu descobri estudando a Bíblia? Estudei teologia. Conheço um pouquinho da Bíblia. Todo mundo que Deus chamou movimentou geograficamente. Todos. A coisa mais interessante que você vai ouvir agora é que Jesus era de uma terra e lá na terra que ele saiu, ele não fazia milagre. Isso é impressionante. Jesus de Nazaré não promovia milagre na terra dele. O que você que está me ouvindo aprendeu ouvindo isso agora? O que você aprendeu? Conta aí, não, na moral, conta aí. Eu estava todos os dias fazendo palestra em Goiânia e ninguém estava nem aí. Quando eu falei, mudei para São Paulo. Por que você foi embora? Aí, palestra. Tem um milagre que acontece. Você não vale nada lá na sua terra. Deixa eu te falar. Você sabia que mais da metade dos brasileiros nunca saiu da própria cidade, do território municipal? Nunca saíram. Você entende que mentalidade é? Você entende o porquê que enfiaram 60 milhões de votos no cara lá? Os caras nem sair da cidade saem. Os caras ficam esperando lá o último momento para decidir a eleição, olhando na Rede Globo, assim, ó, porque só chega a Rede Globo num monte de lugar. Aí o cara fica lá e você já viu o que aconteceu. O cara nunca nem saiu da terra dele. Por isso que você é obrigado a prosperar, porque tem muita gente que precisa de ouvir a mensagem que está no seu coração.
Em momento algum aqui eu estou falando para você ficar rico, para você ficar rasgando dinheiro na frente dos outros, não. Eu estou falando para você assim, só aceita o que Ele chamou, porque essa prosperidade é sobre salvar um monte de gente. Não tem nada a ver com exibir. Me perdoe se às vezes eu te contaminei mostrando alguma coisa, a intenção era só chamar a sua atenção. Eu acho patético gente que fica mostrando riqueza o tempo inteiro e a pessoa só tem aquilo. Eu conheço vários. E eu mando mensagem para os caras, falo, mano, você só tem isso, oferece mais alguma coisa para a pessoa. Fica rico! Aí eu falo, mano, e que mais? Ah, mais nada, você só quer isso? Eu falo, mano, oferece essa desgraça aí que você está fazendo, mas dá algo de valor para a pessoa, porque dinheiro por dinheiro é prostituição, isso não vai mudar nada na vida da pessoa. Dá algo de valor para ela. Conheço um monte de gente vazia que só sabe falar de dinheiro mesmo. Riqueza não é dinheiro, prosperidade não é dinheiro, sabedoria não é dinheiro. Dinheiro é energia de troca na regra do jogo que a gente tem hoje. Daqui a algum tempo não vai ter mais dinheiro. Eles vão trocar para outra coisa.